você teve o pânico, né? Sim. O seu foi muito mais sério do que o meu. Mas eu passei também, logo após o diagnóstico de câncer da minha mãe, nós fomos para São Paulo, eu e ela, né? Porque eu podia ir com ela, meu pai tinha que trabalhar, irmãos estudando. E eu acho que toda aquela situação de eu estar longe de casa, com minha mãe doente, de cadeira de rodas na época, todo aquele peso, me veio a depressão. Olá, bem-vindos ao podcast Entre Elas. Eu sou a Daniele. Eu sou a Rafaela. E o nosso tema de hoje é a jornada da mulher cristã. Esse podcast vai estar disponível no nosso canal no YouTube, @Igreja Parque Bandeirante. Então você vai poder assistir a qualquer hora, a qualquer momento. Né, amiga? Sim. E hoje nós selecionamos alguns temas que abordam a fé da mulher, a sua caminhada cristã, situações pessoais, tudo isso. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. E vamos começar falando sobre a importância da fé na vida da mulher e como isso influencia nas suas decisões diárias. Então, né? Então a pergunta, né, é essa: qual a importância da fé na vida de uma mulher cristã? Na verdade, a fé na vida da mulher cristã é tudo, né? Nós como mulheres, nós temos que basear toda a nossa vida, decisões na palavra do Senhor. Sim, com nós certeza. Temos que ser tementes ao Senhor e saber ouvir a voz de Deus. Sim. Né? Porque a gente lida com tanta coisa: casamento, profissão, família, casa, futuramente, né, filhos. Sim. Então, assim, nós temos que depender totalmente do Senhor. Com certeza. E as decisões estão aí, né, todos os dias. E como essas decisões refletem nas nossas escolhas, na nossa vida. Para isso, precisamos ter princípios firmados. E para ter esses princípios firmados, eu vejo como raízes. Quando a palavra de Deus está enraizada no nosso coração verdadeiramente, genuinamente. Quando temos uma vida com Deus verdadeira, vida de devocional todos os dias, vida de intimidade com Deus, isso tudo influencia nas nossas decisões. Já quando não temos isso, às vezes essas raízes bem firmadas, quando é muito superficial, isso já não influencia tanto. Sim, e a mulher com fé, ela é confiante nos planos de Deus, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem a confiança no Senhor, que Ele vai cumprir a vontade dEle e vai ser do tempo dEle também, né? Não no nosso. Então, a nossa fé nos torna confiantes nos planos dEle. Sim, e é como aquele versículo, né, que fala: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Então, às vezes, nós pensamos que também temos as decisões corretas, mas, na verdade, quem sabe é o Senhor. E nós temos que buscar isso nele, né, através de uma vida de intimidade e tudo mais. No tempo dele, né? Deixa a ansiedade um pouco de lado. O que é um pouco difícil para nós mulheres, sim, né? Mas temos que confiar no Senhor, com certeza. E, amiga, tem alguma mulher na Bíblia que você admira, que você tem como inspiração? Com certeza, né? Várias histórias nos inspiram, nos ensinam. Uma história que às vezes não é tão abordada quando a gente fala sobre mulheres cristãs, eu vejo e já se aplicou muito na minha vida, é a história de Joquebede. E Joquebede confiou no Senhor a tal ponto de entregar aquilo que mais importava para ela, que era o bebê Moisés, no rio. Ela precisou colocar, né, porque na época estavam matando os bebês meninos e ela precisou confiar em Deus, colocar Moisés numa cestinha, colocar no rio e virar as costas. E pensa assim, isso para uma mãe, né? Pegar um nenenzinho forte. E deixar. Acho que qualquer mãe iria querer colocar assim debaixo das asas e esconder. Sim. Né? Mas ela confiou no Senhor. Ela isso precisou não é fácil. confiar totalmente, uma confiança assim, genuína mesmo. E isso se aplicou muito na minha vida, porque muitas vezes nós temos problemas, entregamos para Deus e pegamos de volta. Sim. E pegar de volta é falta de confiança. Joquebede não. Joquebede entregou e virou as costas. Muitas vezes
eu já orei assim, de falar, Deus, eu entrego esse problema, assim como Joquebede entregou o seu filho no rio, confiou totalmente no Senhor, e eu não vou pegar de volta. Não vou. Então, isso é confiança, né? Entregar fé, entregar ao Senhor e não querer tomar das mãos dele novamente. E muitas vezes fazemos isso, infelizmente. Sim, fé é confiança, né? Sim, com certeza. Igual a mãe de Samuel, né? Ela Sim, também fez isso, Ana. confiou no Senhor. Foi. E você, amiga? Qual mulher que você quer citar hoje, né? A gente até conversou antes, né? Eu admiro muito a história de Esther, né? Esther, ela foi fiel até o fim. Ela não negou as suas origens, né? Sim. Ela era hebraica. Ela ouviu a voz do Senhor. Ela levantou um clamor para que Deus agisse naquela situação, né? Agisse. Convocou a nação de Convocou fazer um a jejum, nação, né? isso. Ela foi fiel, ela foi a mulher temente, de oração, igual o Quarto de Guerra. Sim. Ela fez igualzinho aquele filme do Quarto de Guerra. E eu admiro muito isso dela, porque o que ela estava passando não era fácil. Sim. Mas ela sabia que a única solução que ela tinha era O o Senhor, né? Fazer o clamor. Sim. E ela foi, né, uma rainha exemplar, o rei, né? Entre tantas, En- o rei entre colocou o tantas, cetro sobre ela. sim, ele escolheu ela e Deus tinha um propósito sobre isso. Então eu admiro muito a vida de Esther. E tem várias outras, né? Tem Sim. Débora, tem Noemi, tem... Se for citar aqui todas, vai Sim. 2h30 de podcast. Todas são inspiradoras, né? Sim, sim. E agora vamos entrar no tópico de desafios do mundo atual, né? Vamos agora mais... Sim. Então, eu vou começar fazendo a pergunta. Quais os maiores desafios que as mulheres cristãs enfrentam hoje? Dani, você poderia falar sobre as solteiras? Tá, eu falo solteira, você fala das casadas. Isso. Bom, ser cristã hoje, as pessoas falam que é difícil. Sim, é difícil porque o mundo está aí, né? Tem tantas flechas contra isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for seguir a Bíblia, fica uma coisa leve. As solteiras, ser cristã, solteira, cristã, vamos ver. Temos muitos desafios, como festas, né? A gente tem muita informação vindo o tempo inteiro, rede social, Instagram. Temos festas, vestimentas, música, comparações. Isso tudo influencia bastante de modo negativo se a gente deixar. Por isso que nós, por exemplo, eu sou uma moça cristã. Eu tenho que estar muito firmada na palavra para não me deixar ser contaminada pelo mundo. Com certeza. Né? A roupa que eu visto. Onde eu vou? Será que aquele lugar que eu vou com as minhas amigas, o Senhor se agrada? Será que aquelas companhias, o Senhor vai se agradar daquilo? Será que quando as pessoas me verem naquele lugar, o que elas vão pensar que eu estou fazendo? O meu testemunho. Né? Ah, mas algumas pessoas falam, você não tem que ligar para o que as pessoas falam. Eu acho que a gente tem que zelar pelo nosso testemunho. Né? Nós não podemos ser pedra de tropeço na vida do irmão. Então, eu como solteira cristã, eu vou pensar, onde eu vou? Com quem eu vou? O que eu vou fazer naquele lugar? Com quem que eu vou me relacionar? Né? Para quem que eu vou abrir meu coração? É um jugo desigual? O que eu estou ouvindo? Essas músicas que eu ouço diariamente, elas edificam a minha vida? Elas vão me influenciar no quê? E a questão também que pega muito é o relacionamento. Nós, como cristãs, solteiras no caso, né? Eu não sou, mas pensando como se fosse, temos que olhar muito para isso, porque o que a gente faz hoje reflete lá no futuro. Sim. Então, nós temos que sempre andar conforme a vontade do Senhor, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não é uma coisa impossível de fazer. Nossa, eu vou ser cristã, vou ser cafona. Não, não é isso. Mas nós temos que prezar muito as nossas escolhas. Onde eu vou. Com certeza. Com quem eu ando. Um conselho que eu pensei aqui para solteiras, que eu vivi quando eu era solteira, é se envolver em eventos cristãos. Isso. Vai a congressos, programações da igreja. Porque se você se envolve com Jesus, as demais coisas vão ser acrescentadas, né? E há, assim, muitas mulheres
ficam pensando muito na vida amorosa, mas isso é normal, com certeza. A hora chega para todas. Sim, mas se você focar em Jesus, em viver experiências com Jesus, viver esse amor com Jesus. Eu lembro que quando eu era solteira, eu até tinha um diário que eu escrevia todas as experiências que eu vivia com Jesus. E nossa, eu ia atrás mesmo, sabe? Tinha um evento de tal igreja, eu ia, buscava, ia em vigília. Não que hoje eu tenho que parar, né? Hoje eu vou acompanhar o meu esposo vai muito comigo também, ele anima muito, graças a Deus, ele gosta de buscar, né? Nós sempre vamos também para congressos e tudo mais, eu gosto muito. Mas você que é jovem, se dedica a isso, coloca sua energia nisso, porque enquanto você estiver buscando as coisas do reino, as demais coisas vão ser acrescentadas. E é um momento de experiência com Jesus único hoje na sua vida. Hoje é único na minha vida, em outra jornada, na vida da Dani. Então foca em Jesus, em viver experiências com Ele, porque isso vai influenciar o resto da sua vida. Algumas pessoas acham que curtir a vida é fazer coisas mundanas, né? Sim. Mas não é assim. Eu posso falar que eu cresci na igreja, né? E não é que eu fui cafona, não é Dani, isso. Dani, conte-nos sobre sua vida na igreja. Como começou, sua experiência. Para os outros eu era cafona, mas para mim eu estava arrasando. Eu cresci na igreja, né? Sempre fui da igreja, sempre toquei, cantei. E quando chegou a adolescência, graças a Deus, o mundo nunca me atraiu. Nossa, graças a Deus. Na época, a Dani é cafona, a Dani não vai em quadrilha, a Dani não vai nas festas, a Dani não vai na boate, a Dani não fica, a Dani não bebe. Mas eu tava nem aí, porque esse povo falava. Por quê? Porque eu sabia que o eterno estava aqui. E minha mãe sempre me falava, eu lia muito também, que a mocidade é um tempo tão precioso e passa. E eu sabia que eu tinha que curtir aquele momento do jeito certo. Então, eu ia em todos os louvorzões da igreja, eu conhecia todas as mocidades dessa cidade, eu ia em tudo. Eu fazia muitas amizades, eu ia nos shows gospel. Então, assim, Dani, sério também é sem graça? Não, para mim isso era o essencial, isso me preenchia. O que eu plantei lá atrás, eu tô colhendo hoje, né? Sim, com não foi certeza. perda de tempo. Eu aproveitei ao máximo. Ainda aproveito, porque eu sou jovem, né? Mas assim, a solteirice, né? Ela passa. Sim. E a gente tem que fazer escolhas certas. E dou graças a Deus por ter feito escolhas certas. Sim. Eu não sou perfeita, lógico, né? Sim. Mas foi a melhor escolha que eu fiz, foi ser uma solteira que olhava para o céu. Né? Curtir as coisas do Senhor, do jeito do Senhor, ir em acampamento, e é isso. Eu lembro que nós duas chorávamos quando acabavam os acampamentos. Porque era tão bom, né? Ai, meu Deus do céu. Nossa, e a gente se entregava Enquanto mesmo. eu estava louco para ir embora, a gente não queria que acabasse. A gente não queria ir embora. Isso é muito bom. Sim. É um fogo que arde, e arde sempre. Sim. Né? Temos que manter essa chama acesa, né? Exatamente. E você, amiga, agora me fala dos desafios de uma mulher cristã casada. Sim. No casamento é diferente, né? Casamento é um sonho, é algo que desde criança eu planejei, eu sonhei, orei muito por isso. Graças a Deus sou casada, muito bem casada com um homem de Deus. E o maior desafio para as mulheres casadas no casamento, eu acredito que seja a submissão, infelizmente. Né? Porque nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, lá diz, né, na Bíblia, sede submissas aos seus maridos como ao Senhor. E isso é algo que, às vezes, o nosso coração... É mal interpretado. É mal interpretado, mas também o nosso coração, muitas vezes orgulhoso, o nosso coração de querer ser superior, atrapalha. Viver isso. Então, assim, a submissão... Nós temos que viver a submissão. Submissão não é desigualdade. Submissão é estar na mesma missão. Não é se humilhar. Não é se humilhar. Então, assim, é saber que o marido, sim, é o cabeça.
mas nós somos as auxiliadoras. Sim. E se submeter ao marido como ao Senhor, isso é muito forte. Isso. Porque nossa submissão a Deus é extremamente crucial na nossa vida como cristãs. Então, assim, infelizmente, nos tempos de hoje, as mulheres querem competir com os maridos. Às vezes aquilo se torna uma competição. Ah, eu sou superior. Aí o marido, não, mas eu sou superior. Aí vira briga. E vira briga. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer destruir as famílias, as crianças, os casamentos. Então, a submissão é algo crucial no casamento, que tem que existir. E para as mulheres, né? E o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. Né? Que essa submissão vai ficar leve. Fica leve. Há amor, né? Sim. Então, assim, é algo que para muitas, nossa, mas se submeter... Eu não vou me humilhar. Sim, mas isso... Algumas falam, eu que mando ali. Sim, eu que mando, eu que decido, e se orgulha disso. Mas isso, infelizmente, está fora do princípio bíblico do Senhor. E outra, assim, quando o marido ele é um homem sábio, a gente decide, o casal decide entre eles. Sim. É lógico que a palavra final vem dele. Às vezes não é muito fácil pra gente. Sim. Não é, nossa, você submissa aqui. Não, é difícil. Sim. Não é fácil. Porque cada um Por pensa isso de um desafio, jeito. É um né? desafio. Mas, assim, não é que o marido vai falar, vai ser assim, assim, assado. Não é assim que funciona. Mas decidir entre eles, decidir, né? Sem o auxílio da mulher. A mulher o que seria? O que seria, né? Porque a mulher é auxiliadora, né? Isso. A Bíblia diz. Então, o homem... E o homem, quando tá brigado com a mulher, na palavra de Deus fala também que as suas orações são interrompidas. Não passam do teto. Não passam do teto. Então, é interligado essa relação de amor. Os dois têm que se ajudar, né? Não adianta o homem ser ali calmo, ouvir a mulher. Sim. Se a mulher for nervosa, estressada, querer mandar, ficar... Né? Não, tem que ter um equilíbrio. Haverão dias assim. Sim, né? Com certeza. Mas não Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Né? Por exemplo, vai tomar uma decisão, vamos conversar, a gente decide junto. Mas se você ficar na dúvida, o homem vem com a palavra. Sim. E Deus se agrada disso, Sim, né? É a autoridade espiritual sobre a nossa vida. É o homem. Sim. Então, até um recado para os homens. Vocês são autoridade espiritual no lar de vocês. Com certeza. E isso é muito importante, faz toda a diferença. Porque além de vocês serem exemplos para nós, vão ser para os filhos. Com certeza. Porque o filho que vê o pai sendo sacerdote do lar, ele vai ser um no futuro. Sim. Né? Uma sementinha ali plantada que vai germinar lindamente, né? Sim. Então, os homens também, eles têm que ser sábios, eles têm que ser calmos. Eu sei que o dia a dia é difícil, que vem, né? Chega do trabalho nervoso, mas se nós é onde entra a nossa intimidade com o Senhor. Sim. Se nós estivermos íntimos com o Senhor, a gente vem, né, aquele sentimento humano, mas o Senhor vem e o Espírito Santo nos acalma e assim vai. Como eu disse, haverão dias que talvez isso não funcione, mas somos humanos. Estamos em aperfeiçoamento em Cristo, né? Sim. Então, assim, todas as manhãs, misericórdia de Deus são renovadas e não devemos desistir. Isso. Então, assim, todos os dias, lutar para ter um casamento feliz, fazer o outro feliz. Mas nós, mais pra frente, vamos abordar esse assunto casamento, né? Amiga, mas uma coisa, sobre a mulher cristã casada, em relação ao lar dela. Como o papel dela no lar, né? Eu até vi, esses dias, um vídeo falando que o homem sustenta a casa, compra a casa e a mulher a transforma em lar. Sim. O homem compra comida e a mulher transforma em refeição. Então, o lar da mulher cristã também reflete na sua devoção a Deus, na sua personalidade. Até porque tem aquele versículo que fala assim: tudo que fazei como para o Senhor, não para homens. Sim. Então, quando estamos lavando uma louça, limpando a nossa casa, administrando o nosso lar, nós temos que pensar que aquilo está sendo feito para o Senhor em primeiro lugar. Entendeu? Em louvor a Ele. Tudo
glorificar a Ele. Então, quando entendemos isso genuinamente, o que eu estou fazendo aqui é uma atitude simples? É simples, mas é para o Senhor e Deus valoriza isso. Sim. Então, assim, a mulher tem que cuidar do seu lar, tem que transformar aquele ambiente um ambiente organizado. Né? Porque eu acredito também que a organização vem de Deus. Sim. Né? A bagunça não é legal, não provém do Senhor. Sim. Então, assim, a mulher que ama a Deus, ela vai cuidar do seu lar, ela vai tentar se doar, servir, Sim. né? Isso é ser sábia. Isso é ser sábia. E, infelizmente, esse ponto, essas características de uma mulher, conforme a palavra do Senhor, vem recebendo muitos ataques por conta do famoso feminismo. Sim. Né? Infelizmente. Eles estão tirando o nosso direito de... o feminismo, ele veio e está roubando, sabe? Essa essência que a mulher tem. O papel da mulher, a feminilidade da mulher. Algo natural, algo Sim. que a gente foi criada vendo. Pra ser algo da gente, que o Senhor Sim. fez. E é muito ruim, porque eu tenho amigas, né, cristãs, não cristãs, e o fato, por exemplo, só elas lavarem uma louça. Olha que coisa ridícula. Já gera briga, sabe? Ou talvez, sei lá, elas ficarem só não trabalharem e cuidarem do lar. Nossa, isso é um absurdo. Mas por que é um absurdo, né? E assim, infelizmente, o feminismo veio e está tirando isso. Existem mulheres com essas visões deturpadas da palavra de Deus. E o feminismo, entrando nesse assunto bem superficial, porque esse é um tema... É um tema para um podcast. Muito profundo para um podcast. Então, a gente vai falar aqui de forma bem superficial. Bem por cima. Que o feminismo... elas pregam um lado bonito do feminismo, mas existe, infelizmente, um lado oculto, um lado feio, um lado obscuro, um lado, sabe, que não provém do Senhor, um lado demoníaco mesmo. Sim. Eu vejo, porque é algo para tirar completamente o papel da mulher da sua função. Elas pregam muito, né, que a mulher é igual ao homem, só que a mulher não é Querem igual ao igualdade, homem. Né? Sim, a mulher emocionalmente é diferente, a mulher fisicamente biologicamente é diferente. Então não dá. Então elas querem tirar o papel da mulher e retirar também o papel do homem. Eu vejo muito essa diminuição do papel Sim. do homem, elas rebaixam o papel masculino. Então, isso, com certeza, não vem do coração de Deus, né? É verdade. Eu tenho muitas amigas que elas teclam bastante nisso. Aí, a gente conversando esses dias, eu estava, inclusive, em São Paulo, e eu falei que eu admiro muito os homens, porque os trabalhos mais perigosos são para os homens. Sim. Né? E eu tenho uma amiga específica que ela vai super de contra isso. Aí eu falei, por exemplo, para trabalhar em uma fábrica de petróleo, algo do tipo, lembra que eu falei? No caldeirão quente, só contratam homens. Para carregar peso, homens. Já viu algum eletricista mulher? Não, é homens. Por quê? Os homens são fortes, os homens são capazes disso. Então não tem como ser igual ao homem nisso. Não. Ela ficou calada. Mas aí ela foi para falar outras coisas e tal. Então, assim, o feminismo, infelizmente, está tirando a admiração pelos homens, né? Deus fez cada um com a sua forma, do seu jeito, cada um com a sua função. Tá, ok, eu sei que as mulheres sempre lutaram para ter voz, isso é válido. Sim, com certeza. Para ter oportunidade, isso é válido. Para ter um salário bom, isso é válido. Coisas válidas, ok, aquilo que acalma o coração. Sim. Mas veio também com coisas que não são legais. Esse lado oculto, né? Esse lado de deturpação. Sim. Né? Tirando toda a delicadeza. Sim. A feminilidade. Isso. Quer dar o direito de fala, mas está tirando o nosso direito de fala também. Sim. Quis dar direito de fala, mas parece que ao mesmo tempo está tirando. Sim. Porque quem é contra a opinião delas não é mulher. Sim. Né? Então você não pode falar nada aqui. Então, assim, é uma coisa muito difícil. E eu vejo que nós que somos mais novos, que vamos ter filhos ainda, vai ser uma luta muito grande. Para educarmos. Instruir as nossas filhas, inclusive os filhos também, né? Os meninos. Que vai ser um dia esposo, né?
a esses princípios, firmar isso muito bem, né? Porque o papel da mulher no lar, o papel da mulher como mãe, quando isso não é terceirizado, né? Quando a mulher administra a sua casa, não, sabe, coloca aquilo como prioridade, tem um valor inigualável. Sim. Sabe? Porque ali você não é substituída. Eu vi sobre isso também, né? O trabalho, a qualquer momento, não substitui. Isso não precisa nem de dias. Questão de horas, né? O trabalho, somos completamente substituídas. E no lar, não. Ali é nosso ambiente em que somos insubstituíveis, né? Somos vistas como mães, como esposas. É um papel que não tem como comparar a outro. Né? Então, as mulheres que cuidam dos seus lares, dos seus filhos, é um privilégio do Senhor, sabe? Com certeza. Assim, eu vejo como isso. E a gente tem que firmar isso no coração dos filhos, né? E nadar contra a maré. Sim. A gente que talvez tenha uma certa influência no meio que a gente vive, de amigos, sempre quando surgir esse assunto, a gente mostrar a nossa opinião, sabe? Se a gente ficar calado, o outro lado ganha, né? Ah, não, tipo assim, não vou falar sobre isso porque, eu tô cansado, ninguém vai me entender mesmo. Não, a gente tem que falar, tem que dar a nossa opinião, porque senão o outro lado vai ganhar. Sim, entendeu? Com certeza. Então, assim, nós temos que nos posicionar sobre isso. E se vir, às vezes, algum pensamento, até eu, ai meu Deus, esses dias eu me peguei com um pensamento assim, você acredita? Eu falei assim, não, a mulher, olha o que eu falei, eu tô confessando aqui. Eu falei assim, não, independente do que for, eu sempre vou estar do lado da mulher. Eu falei desse jeito. Nossa. Aí eu falei aquilo e fiquei, eu sempre vou estar do lado da mulher. Aí o meu primo chegou em mim e falou assim, ei, que pensamento é esse? Não é pensamento, o que é isso? Você não é assim? Não, isso não vem do Senhor. Eu, por quê? Então, se a mulher, mesmo se ela estiver errada, você vai estar do lado dela? Então, assim, realmente, por que eu tive esse pensamento? Influência. Tudo que a gente... muita informação. Sim. Aí eu vi que, opa, que isso? Tem que estar vigiante. Eu tenho que estar, vigilante, né? Eu tenho que estar esperta, eu tenho que, quando qualquer coisa, eu tenho que pedir pro Senhor afastar de mim essas coisas. Então, assim, é uma luta. Com certeza. Né? Uma luta e... Por isso que educar os nossos filhos hoje parece até que é mais sério do que no passado. Né? Firmar esses princípios no coração deles, eu vejo hoje como algo, uma responsabilidade muito grande que nós temos. Sim. Né? Por exemplo, minha mãe sempre cuidou da casa, sempre foi uma mulher sábia. Foi o exemplo. Cuidou do esposo, até hoje, né? Eu admiro as atitudes dela, tudo que ela fez. Eu vejo a honra do Senhor sobre a vida dela, sabe? Em todos os aspectos. Deus a honrou profundamente, a honra todos os dias. E pelo exemplo da minha mãe, como uma mulher sábia, como uma mulher que cuida do seu marido, nas pequenas coisas, nos detalhes, eu tive como um exemplo. E hoje eu quero viver isso, hoje eu vivo isso e busco viver isso cada dia mais. Sabe, eu vejo o valor do papel dela no lar, sabe? Um valor insubstituível. Então isso tem que ser muito bem firmado, né? No coração dos nossos filhos. Porque é uma verdade do Senhor. E eu acho que a nossa geração vai ser bem mais difícil isso. A educação... Não pelos nossos exemplos, a gente vai dar exemplo, né? Se Deus quiser. Mas pelo que está de fora, pelo que vem de fora. Porque a gente não teve tanta influência assim. Não. Existia celular, mas não era tanto, né? A informação não era tão fácil, né? Não. Então, a gente tem que pedir muita sabedoria do Senhor, muita proteção do Senhor, né? Pra gente não ser... Com as escolas, né? Com as escolas, pra gente não ser contaminado. Com as ideologias desse mundo. E pra gente dar exemplo. Dar exemplo. Eu peço muito pro Senhor isso, que eu quero ser exemplo. Eu quero que a minha amiga lá olhe para mim e fala, não, eu quero ser igual. Né? Então, que o Senhor nos faça exemplos. Né? Onde Ele nos plantou, né? Isso. Seja no lar, seja no trabalho, na igreja, independente da onde Deus nos chamou, Deus nos colocou. Devemos frutificar, ser usadas por Ele. Sim. E dá para ser usada por Ele em todos os lugares. Em todos. Né? No nosso lar, na igreja, no trabalho, em qualquer situação. Se nós buscarmos ser instrumentos dele, Deus vai nos usar. Sim. Né? Com certeza. Nós temos que estar abertas a isso. E amiga,
uma pergunta que um pouco... Não é tão... É difícil, dá muito assunto, mas é bom a gente falar sobre isso. Você acha que o casamento ainda é uma instituição que está de pé? Com certeza. Com certeza, pra gente, sim. Né, própria. Nós cristãs, todo cristão genuíno, eu acredito, né, sabe que o casamento é obra do Senhor. Sim. Né? Deus criou o casamento, criou a família. E tem até o versículo que fala, né, melhor serem dois do que um. Um cordão de três dobras não se rompa com facilidade, não se rompe. Então, eu vejo o casamento, não vejo como uma instituição falida, eu vejo que é algo que está de pé, nós como servos do Senhor, e até, assim, pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, existem muitos casamentos que dão certo, que são abençoados pela misericórdia de Deus. Então, assim, eu não vejo que é algo que está falido. Infelizmente, tem pessoas que pregam isso, né? É porque é meio que a esperança acabou, né? As pessoas... Devido a frustrações, muitas, até mesmo de seus antepassados, frustrações amorosas que a pessoa viveu, né? Casamentos que não deram certo, a pessoa generaliza e fala não... o casamento é uma instituição falida, é algo que não dá certo. Mas quando o casamento é firmado na rocha que é Jesus, não tem como dar errado. Nós que conhecemos o amor de Deus, a gente sabe que tudo que Deus faz é perfeito. Deus fez o casamento, então a gente tem que ter essa fé. É Com claro certeza. que os traumas existem, as histórias existem, mas a gente sabe, nós que somos cristãos, a gente sabe que não faliu. Não. Né? E assim, tem até um ponto legal de falar que é o seguinte... chega uma moça e fala, o casamento está falido e tal. Mas que tipo de pessoa ela está se espelhando, ela está vendo como exemplo? Qual frustração está refletindo nela? Que tipo de relacionamento essa pessoa já teve? Que tipo de rapaz ou moça essa pessoa está procurando? Sim, né? Tudo isso influencia. Qual é o meio que essa pessoa está vivendo? É onde entra lá no começo que a gente falou, da solteira cristã, né? O meio que a gente vive influencia demais. Com certeza. Se eu tenho amigas ali que não quer saber de casar, isso vai me influenciar, isso vai fazer com que eu também ache que não vai dar muito certo. Mas a gente sabe que o Senhor fez e o que Ele fez é bom. E aquelas pessoas também que falam que nunca vão casar, né? O que você me diz sobre isso, Dani? Meninas que falam, não quero casar, não é pra mim... Tem que ver, é muito profundo isso, né? Sim, tem que certeza. ver o porquê que ela pensa assim. Qual é o trauma? Qual o trauma que se ela vive isso na casa dela. Tem muita coisa por trás disso, né? A raiz é bem profunda. Mas eu penso assim, é melhor sermos dois do que um. Com certeza. Né? Casamento é maravilhoso. Né? Eu acho que foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. A minha também. Casamento é maravilhoso. Casamento é um presente do Senhor. Sim. Vão ter dias difíceis. Casamento não é perfeito. Tem Com dias certeza. que, nossa, é complicado. Somos seres humanos, Somos né? seres humanos. Só que é mais bom do que ruim, entende? As coisas ruins são tão assim... É tão bom É tão superficial e irrelevante, sim, né? Isso. Então, o que eu falo para essas pessoas que não querem casar? Casa, espera. Eu sei que, Dani, você falar para esperar no Senhor é muito fácil. Eu sei que é difícil. Eu fui casar com 28 anos. Mas espera no Senhor, confia no Senhor. O tempo dele é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso. Mas está demorando. Calma. O tempo de Deus é perfeito. Pensa bem. É muito melhor você constituir uma família. É um sonho. Sabe? Isso é um sonho. Então, eu acho que se a pessoa está com esse pensamento, pede pro Senhor ir trabalhando no seu coração. Sim. Fala, Senhor, eu penso assim, mas trabalhe no meu coração, muda isso. Porque eu acho que casamento é bom. Sim. Casamento é tão lindo que Jesus usa o relacionamento dele com a igreja como noiva de Cristo. Né? Jesus usa o nosso relacionamento com ele comparando com o casamento.
Casamento é lindo, casamento é de Sim. Deus. E Pensa, Jesus é o nosso noivo, nós somos noiva de Cristo. Sim, Jesus usa isso, Jesus usa o casamento. Se não fosse bom, ele não usava isso como Não, exemplo. Então é lindo, Sim. né? É profundo, Uhum. é plano de Deus. E tanto que é bom a gente construir junto as Sim. coisas, né? Claro que vai existir, por exemplo, pessoas igual Paulo, né, que quer viver na missão, Claro. né, que quer viver viajando, Sim. como missionário, vivendo em missão, que escolheu, né, Sim. não viver, mas para viver da obra. Mas são casos à parte, Isso. né? Porque na palavra de Deus mesmo fala que é melhor serem dois do que um. E outra, e casamento é pra sempre. Sim. Se a pessoa tem na cabeça que, se não der certo, Separa. Não. Casamento é pra sempre. Sim. Então, assim, tem que pensar muito bem, tem que Sim. ver isso. Casamento não é brincadeira, é Não. responsabilidade. Não é É brincadeira. compromisso, é lealdade. E outra, a gente escolhe amar todos os dias nosso Sim. marido. E Com eles certeza, escolhem amar é todos uma os dias. escolha. Isso. É uma escolha. Tem dias que a gente amanhece meio que. Sai daqui! Mas logo, logo passa, porque a gente escolhe amar. Sim. É uma decisão, né? Isso. Então vamos para o próximo tópico, que vamos entrar na saúde mental das mulheres, né, Dani? O que a gente vai até dar uma pincelada só, porque é um tema também Extremamente profundo. para um podcast inteiro. Nós tentamos aqui fazer uma junção de alguns Vários- temas, mas pincelando, né? Aham, vários picadinhos pra. Como que tá a saúde mental das mulheres? Então, não só das mulheres, né, gente, mas de A todo gente fala mundo. das mulheres porque estamos entre elas. Entre elas, né? Mas, estatisticamente, eu e a Dani até pesquisou isso, Uhum. mas existe uma porcentagem maior de mulheres com depressão do que homens, Sim. né? Assim, não é tão grande a diferença de um para outro, Mas mas eu não me lembro. Mas a depressão, ela pega mais as mulheres que os homens, sim. Sim. E de acordo com a OMS, 11% da população brasileira sofre com de depressão. Né? Então, assim, homens e mulheres, e trazendo mais hoje, né, entre elas, para as mulheres, o que nós devemos fazer para tentar manter uma saúde mental equilibrada, ter uma saúde mental saudável. Primeiro, tem até a pergunta, por que acomete mais as mulheres? Né? Porque eu acho que nós viramos 1000, né, no dia. Naquele dia, a gente acorda, arruma a casa, vai trabalhar, faz comida, faz compra. Quem é mãe? Cuida de filho e leva o filho para a escola. Eu acho que a mulher, não tirando, claro, o trabalho do homem, mas eu acho que a mulher ela é muito mais sobrecarregada, emocionalmente falando, do que o homem. E muitas vezes a mulher não dá uma atenção necessária para suas emoções. Ela quer cuidar de né? tudo. Ela deixa de lado. Uhum. Né? E eu falo que é como uma panela de pressão. Uma hora vai explodir, então Sim. você vai juntando aqueles sentimentos negativos, aquelas emoções negativas Sim. que todos passam, não desabafa, Sim. né? Não faz uma terapia, Sim. não compartilha com uma amiga ou com o seu esposo, principalmente, né? Porque eu acho que isso tem que estar muito bem alinhado. Eu tenho que ter intimidade com meu esposo ao ponto de poder falar o que eu sinto, Sim. de quando eu não está bem, chegar nele e falar, amor, preciso da sua ajuda, preciso da sua direção. Não guardar pra você. Sim, porque eu não tô bem, eu não tô saudável emocionalmente. Então, o homem é essa autoridade espiritual e emocional sobre nós Sim. também, né? Com certeza orando por nós, nos orientando. Então, assim, as emoções da mulher merecem atenção. Com certeza. Né? Temos que parar, refletir sobre o que está passando na minha mente, no meu coração. Sabe, passar por momentos de respiração. Existem muitas técnicas, Sim. né? Fazer uma técnica da respiração. Naquele momento, dar uma atenção especial para os nossos sentimentos e para as nossas emoções. Sim. Né? Buscar uma terapia é muito bom também, né? Nós sabemos.
E cuidar da saúde A mental. depressão, a ansiedade, ela é multifatorial. Sim, Né? Ela o exercício físico é uma forma de você cuidar da Sim. sua saúde mental também, Sim. né? Porque influencia muito. Então, assim, ter esses pilares E na outra, nossa vida. e quando a depressão vier, porque pode acontecer, pensa o seguinte, não é só com você e tem tratamento. Com certeza. Hoje em dia, nós temos muitas coisas que pioram a nossa saúde, né? Com certeza. Você, por exemplo, tá se mexendo no Instagram porque Estou. o Instagram tava te fazendo mal. Sim, é muito assunto de guerra, Você reconheceu que tava te fazendo mal e excluiu aquilo. Sim, E, isso é cuidar da saúde mental. Sim, e outra, a depressão, como ela é multifatorial, você não tem culpa, Sim. né? Você não tem culpa. Eu e a Rafa, a gente pode falar aqui, porque nós já tivemos, então Sim. a gente já falou sobre isso com médicos, com terapia. Fizemos tratamento, Isso, né? então assim, a depressão não é culpa sua, né? Ela vem por vários motivos, ela é multifatorial. É por questões biológicas, Sim. emocionais Químicas. e químicas, e nós entendemos que também é espiritual. Mas não é só espiritual. Gente, Não. é uma doença. É uma doença que, infelizmente, é muito espiritualizada. Sim. Né? E precisamos separar isso muito bem. Isso tem que entrar muito em pauta no meio cristão. Desmistificar isso, porque a saúde mental, a depressão, a síndrome do pânico, burnout, tem muitas, abrange muitas doenças, né? Falando em questão mental. São doenças físicas, são doenças Sim. biológicas, assim como quebrar um braço, assim como uma infecção, assim como qualquer outro problema físico, a depressão, a ansiedade, tudo isso é uma doença física. Isso tem que estar muito bem colocado, Sim. né? Não é falta de Deus. Você não está sem o Senhor por isso. E não sabe? precisa ter vergonha. Eu falo isso porque eu já ouvi muito isso. Não precisa ter vergonha de ir ao psiquiatra. Com certeza. Não precisa. Isso tem que ser desmistificado Nossa, também. tem gente que tem muita vergonha. Eu tenho conhecidas que falam, mas é lugar de doido. Gente, estamos em 2023. Sim. Não Louva é. a Deus pela vida da minha psiquiatra, que foi um anjo do Glória a Senhor na Deus. minha vida. A terapeuta. Divisor de águas, a terapeuta. Nós temos a mesma terapeuta, Aham. né? Que é uma pastora, uma mulher de Deus, né? É bom fazer boas escolhas também. Sim, muito né? importante. Escolher profissionais cristãos. A minha Dar psiquiatra preferência. é cristã. Uhum. Minha psicóloga também, porque eu funciono assim. Eu funciono, né? Corpo, alma, espírito. A vida espiritual, para mim, é primordial. Então, eu preciso de uma pessoa que entenda isso. Sim. Né? Que consiga ver dessa forma. Então, buscar ajuda com pessoas cristãs. Procure ajuda, busque ajuda. E não demora, fica no né? sofrimento, não demora, porque é como uma panela de pressão. Amiga, você já passou por isso, né? E já passei Você por pode isso. contar um pouquinho? Sim. A depressão me atingiu e eu não sabia que eu estava com depressão, né? Eu achava que era só ansiedade. Eu passava por crises de pânico e pensava, acho que é só o pânico. Não dava importância, não cuidava, sabe? Deixava pra lá, tentava evitar. E piorava, E piorava. Chegou uma hora, na verdade, eu deixava de lado. Chegou uma hora que, infelizmente, a minha panela de pressão estourou. E, infelizmente, eu não comia, eu não dormia, eu não conseguia me relacionar, eu não Caramba. conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada. A doença veio muito forte, né? E aí eu fui... passei por 2 médicos antes de ir para psiquiatra, até que o segundo médico falou, não, você precisa de uma psiquiatra. Sabe, eu vou te passar esse remédio, mas você não tem nada. Eu fiz um check-up completo de até mesmo endoscopia, exames de sangue, para ver o que eu tinha. Porque o que você sentia? Eu passava por crises de pânico e aí isso começou a influenciar no meu estômago, no meu sistema gastrointestinal. Me dava diarreias, estômago ruim, não conseguia me alimentar. E aí levei muito pro lado, não é mental e tudo mais. Mas isso gerou uma grande consequência. A mente afeta tudo. Afeta tudo. Então, eu passei primeiro por um clínico geral. Fiz vários exames.
Não dava nada, fui para um gastro, porque a minha ansiedade afeta muito o sistema gastrointestinal, né? Então fui no gastro, fiz endoscopia, fiz inúmeros exames. E aí o gastro chegou em mim e falou: olha, seu problema é emocional e você precisa de um médico específico para isso. E naquela época ele falou: olha, a maioria das doenças que os psiquiatras tratam são depressão, ansiedade. Então você precisa de ajuda. E eu fui, e graças a Deus foi um divisor de águas na minha vida. Voltei a comer, voltei a dormir, voltei a viver, né? Você tomou medicamento e foi para terapia? Sim, terapia. Toda semana, semanalmente. O meu médico fala uma coisa muito interessante. O medicamento, ele te ajuda, ele te tira do poço. Com certeza. A terapia te mantém fora dele. Sim. Você volta a se alimentar, você volta a dormir, né? Então te afetou no seu lar. Sim, afetou no meu lar, né? Eu quero também honrar aqui hoje meu esposo, porque sem ele eu não teria conseguido. Ele me ajudou demais. Ele teve muita paciência, gente, porque a pessoa que está do seu lado tem que ter paciência, Sim. sabe? Tem que cuidar de você, tem que amar você. É uma atitude de amor, porque eu parei de me socializar. Eu parei de sair com as pessoas, não conseguia sair porque eu desenvolvi uma agorafobia, então não conseguia sair de casa. Então ele cuidou de mim de uma forma que eu não consigo explicar. Tenho que agradecer muito, né, aos meus pais também, que me ajudam muito. Mas, sabe, o nosso companheiro tem que estar disposto a se doar por nós. Sim. E ele fez isso, faz isso até hoje. Né, se preocupa com as minhas emoções e tudo, mas é o que eu falo, busque ajuda, entendeu? Busque ajuda, não deixe para amanhã, cuide de sua saúde mental, não deixe chegar num ponto que começa a afetar na sua vida normal, sabe? Na sua alimentação, nas suas noites de sono e tudo. E também o espiritual. Eu busquei ajuda espiritual, com certeza, gente. Passei por clamores de oração, jejum. Meus pais jejuaram por mim. Muita oração, muito clamor, muito monte. Fui muito pro monte orar. Propósito. Então, assim, o espiritual tem que existir na nossa vida, sabe? Nós estamos aqui abrindo os olhos de muitos, né, que pensam que só espiritualmente eu consigo vencer. Mas Deus usa os médicos, Deus usa os medicamentos. Sim, na Bíblia fala: todo conhecimento, todo dom perfeito vem do Senhor, né? Vem de Deus. Amém. Então, isso precisa ser muito bem esclarecido na vida do cristão, né? Então, assim, busca ajuda espiritual. Não deixe de buscar, né, Dani? Busca ajuda com seus pastores, com certeza, com seus líderes espirituais, vida de oração. Busca em Deus. Ora, jejua, clama. Faz um propósito com Deus, porque Deus vai te curar. Mas também busca ajuda física, entendeu? Porque isso precisa. Deus levantou e instituiu os médicos para isso. E você também, né, Dani? Já passou? Já. Se puder contar um pouco também da sua experiência. O meu não foi tão... Você teve o pânico, né? Sim. O seu foi muito mais sério do que o meu. Mas eu passei também, logo após o diagnóstico de câncer da minha mãe. Nós fomos para São Paulo, eu e ela, né? Porque eu podia ir com ela, meu pai tinha que trabalhar, irmãos estudando. E eu acho que toda aquela situação de eu estar longe de casa, com minha mãe doente, de cadeira de rodas na época, todo aquele peso, me veio a depressão. Eu não demorei para diagnosticar em mim mesma, né? Mas não demorei para buscar ajuda também. Assim que foi diagnosticado, comecei a tomar medicação. Não foi instantâneo, demora um pouco, é bom a gente falar isso, que a medicação vem, mas precisa de um tempo. De um ajuste, de uma adaptação, Isso, precisa de um tempo. Infelizmente, no começo da minha depressão, eu não pude fazer terapia, porque eu estava lá em São Paulo, então era só medicação. Não foi muito bom, porque eu ainda tinha crises de ansiedade muito sérias. E a crise de ansiedade lembra muito pânico, Lembra né? muito pânico. É um desespero, né? A nuca fica quente. Mas, ok, com o medicamento vai melhorando. Aí, quando eu voltei para Rio Verde, minha mamãe já estava bem melhor. A depressão não. A depressão continuou ali. Você precisou entrar com medicação, né? Tive que trocar de medicação, o que é muito normal, né? Às vezes a gente
testa 1, 2, 3, até chegar Sim. na ideal. Com certeza. Troquei de medicação, fui pra terapia. Tive episódios muito sérios de ansiedade. Veio pensamentos suicidas na minha cabeça. Sim. Mas eu ali em oração, orei muito. O medicamento fazendo efeito, a terapia, e passou. Olha que bem. Passou. E como estamos entre elas, falamos de relacionamentos, a minha família meio que não sabia muito. Estou até falando aqui, isso a família não sabia. Mas quem me ajudou muito na época foi Vinícius, que era o meu noivo na época, né? Nós éramos noivos. Às vezes você não queria passar para sua mãe também, que estava passando por minha uma mãe nem fase podia difícil. saber direito. Minha mãe, na verdade, não sabia. Então, sua situação ainda foi um pouco mais delicada, né? Porque ainda tinha sua mãe. Eu tive que sofrer em silêncio. Você tinha que ser forte para sua mãe. E a única pessoa que sabia mesmo era o meu primo, meus irmãos e o Vinícius na época. E a paciência que esse rapaz teve que ter comigo. Porque o tal do depressivo é custoso. A gente não ouve ninguém. Não. Mas assim, uma coisa que a minha terapia, a Sumaia, né, amiga? Sumaia, agradecemos você. Falava pra mim. E eu sempre, quando me vinha uma crise muito forte, eu falava: tudo passa, vai passar. Era incrível. Eu mentalizava essa palavra: vai passar, vai passar, vai passar. Isso aqui não vai ficar pra sempre. Essa crise agora vai passar. E eu ficava bem, sabe? Então, assim, tudo passa. Tudo passa. Né? Busque ajuda. Só que a gente não pode colocar vendas nos nossos olhos. Sim. Porque nós mulheres, nós temos que ser fortes. Né? Né? E muitas vezes sobrecarrega, né? Sim, porque igual na minha situação, mesmo estando doente, eu estava muito mal. Eu tive que ser forte para minha mãe. Né? Que estava passando também por uma situação extremamente delicada, né? E Deus tinha um propósito em cima disso tudo. Sim. Nossa, eu podia muito bem me revoltar. Nossa, minha mãe com câncer, quase morrendo. Eu com depressão, que Deus não me ama, né? Mas não, nós que temos que ser dependentes do Senhor e ver que Ele tem um propósito em cima disso tudo. Sim. Hoje eu vejo o propósito do Senhor, por eu ter passado por aquilo. E é isso. E uma coisa importante de se dizer hoje eu estou bem, a Rafa também, né, amiga? Sim. A depressão, ela pode ir embora, mas ela pode voltar. Então nós temos que ficar muito atentos. Sim. E terapia sempre. Terapia sempre. Eu ainda faço terapia, né, com a Sumaia, que é uma bênção na nossa vida. Mas terapia em dia, cuidados com a saúde mental em dia, respiração, dá uma atenção especial para suas emoções. Sim. Né? Aprende a gerir seus sentimentos, seus pensamentos, organiza sua mente. Tudo isso é muito importante. Né? Para mantermos a saúde mental. Escolher que tipo de conteúdo você vai absorver. Sim, com certeza, né? Eu hoje tô há muito tempo difícil. sem Instagram, até porque eu preciso cuidar da minha saúde mental. Pode ser até um gatilho, né? Um gatilho. Então, como eu já, eu preciso cuidar de uma forma muito especial, eu decidi ficar um tempo sem Instagram, né? Eu vou voltar, mas assim, no momento, para mim, foi o mais sábio. Né? Porque eu ficava alimentando de guerra. Eu comecei a perceber que estava afetando minha saúde mental. Isso é se conhecer. Sim, se conhecer. Se conhecer é muito importante na terapia. A gente vive muito isso, né? Sim. Então, e a gente não pode colocar a capa de super heroína. Não, né? De forma alguma. Pois então, assim, cuide de sua saúde mental, da sua vida espiritual, de tudo, porque isso influencia nas nossas decisões diárias. Reflete em tudo, né? Reflete em tudo. Na minha época, eu refleti na igreja. Eu pedi um tempo do louvor. Eu fiquei um mês. Só um mês. Mas parece que eu precisava daquilo. Porque eu vi que, nossa, eu estava explodindo. A gente tem que se conhecer. Sim. E se apoiar em quem sabe. Por exemplo, no seu caso, o seu marido, né? Você se apoiou nele. Eu me apoiei muito no Vinícius, mas porque o restante não podia saber. Sim. Era uma situação diferente. Se apoiar em quem se importa com você. Não se abrir com qualquer um. Não. Né? Nós mulheres, nós temos que ser discretas. Sim. Né? Aprender a ser mais discreta. Escolher com quem a gente conversa. Né? Então, saiba as escolhas em tudo. Sim, resumindo. Com certeza. Até com quem a gente conversa. Sim, escolher as amizades, né? Com quem a gente desabafa é muito importante. Então, assim, cuide do seu coração, cuide de sua mente, cuide de sua vida espiritual. Tenha a vida com Deus, tenha a vida de devocional. Isso
é extremamente importante para nossa saúde mental Sim. também, né? Nesse tema que a gente está agora. Então, assim, tenha vida com Deus. Para finalizar, né, Dani, eu vou deixar você começando, dar um conselho sobre a vida da cristã, a vida da mulher cristã, né? Resumindo tudo, é ser sempre dependente do Senhor. Colocar tudo nas mãos do Senhor. Não desviar do caminho dele. Sim. Não deixar que as coisas do mundo te puxem. Sim. Né? Porque mesmo sendo casada, as coisas do mundo chamam a atenção. Sim. Né? Não é a coisa mais impossível do mundo viver uma vida com Deus. Não é. Porque o Espírito Santo fica do nosso lado o tempo inteiro. Né? Então, assim, o conselho que eu dou, nunca se desvie dos caminhos do Senhor. Sim. E nunca normalize as coisas do mundo. Sim. Né? Sim, Até tem um outro tema. Não normalize as coisas do mundo. Olhe para os céus, foca no céu. Sim. Né? Foca no céu que vai dar tudo certo. As coisas vão vir, as dificuldades, as alegrias, o bebezinho, né, amiga? Mas foque no Senhor e tudo passa. Tudo passa, né? Para finalizar, eu vou deixar o conselho também, né? Concordo com a Dani. Precisamos dessa dependência do Senhor. E para manter essa dependência, né, manter esse fogo aceso, tenha uma vida de devocional, de leitura bíblica todos os dias, de vida de oração, né? Quando eu comecei minha vida com Deus, era tudo muito novo para mim. Eu fui criada na igreja, aprendi sobre Deus, tudo. Louvo a Deus por ter sido criado na igreja. Isso não se compara a nada, né? Sermos criadas no Evangelho. Mas com 15 anos, eu tive um encontro muito forte com o Senhor. E eu precisei aprender a ter vida de oração, a ter vida de leitura bíblica. E na época eu fui discipulada por uma pessoa muito especial também, muito de Deus. E ela me ensinou a até criar legendas bíblicas. Eu tinha várias cores de marca-texto. Aí rosa era palavras de amor, laranja, palavras de esperança, verde, palavras importantes. Então minha Bíblia era toda marcada. E eu aprendi a ter essa vida de leitura bíblica, vida de oração. Na época a minha discipuladora falou: Rafa, começa com 10 minutos, escolhe 3 músicas, 4 músicas, dependendo, e ora por esse tempo, porque é uma disciplina espiritual, né? Nós precisamos ter disciplina espiritual. Não é fácil todos os dias, né? Levantar, sair da apatia espiritual e buscar o Senhor. Então, eu aprendi a ter essa vida de oração e isso vai aumentando. Você começa assim, quando você vê, está com a vida espiritual, com a vida de oração muito mais firmada, muito mais firme. Então, não desistir, todos os dias buscar, sabe? Se relacionar com Jesus, porque é isso que Ele quer de nós. Então, assim, busque ter vida com Deus, busca ter essa vida devocional, manter essa chama acesa, buscar viver experiências com o Espírito Santo, porque é incrível, sabe? Eu já vivi muita experiência com Deus, se eu fosse contar aqui, né, a Dani também, mas já vivi experiências sobrenaturais com o Senhor. E isso são delícias eternas em Deus. Exatamente. Há delícias no Senhor, sabe? Vida com Deus não é, eu vou na igreja, ler a Bíblia com pressa, ter uma vida de oração superficial e pronto. Não é isso. Vida com Deus é profundo, é intimidade, sabe? É todos os dias uma novidade. Deus é fonte inesgotável, né? Então, assim, são experiências únicas e é sempre renovado. Sabe? Nunca é igual, nunca é da mesma forma. Deus sempre nos renova. Então, busque viver experiências com Jesus. Esse é o conselho que eu te dou hoje. Viva experiências, ame o Senhor, sabe? Se aprofunde nele, vai mais profundo nele. Sabe, é como o iceberg. Às vezes a gente vê a ponta do iceberg, a gente não vê como que tá lá embaixo. Mas é profundo. Sabe, é real, é verdadeiro. Então, busque essa vida com Deus. Amém. Né? Meu conselho de hoje é esse. Isso. Então é isso, a gente quer encerrar com uma oração, né? Você ora, eu oro. Você que sabe. Eu vou orar, então. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Podemos repetir. Esse momento de conhecimento, né? De troca de opiniões, informações, nós aprendemos uns com os outros, né? Minha oração é que
isso chegue até as pessoas Sim. da nossa igreja, principalmente, né? E que as pessoas começam a se sentir mais à vontade, as mulheres, porque é entre elas, a fazer abrir mais a roda, né? A ter mais convívio, a ter mais, abrir mais com as irmãs. E que isso mude um pouco, né? Sim, verdade. Tô esperançosa. Então vamos estar orando. Vamos, amém. Senhor Deus, nosso Pai, Paizinho, muito obrigada, Senhor, por este momento, por esse podcast, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todas as mulheres dessa igreja, Paizinho. Amém, em nome de Jesus, todas as mulheres que viram esse podcast, Pai. Nós colocamos, Senhor, a vida de cada um em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja presente em todas as áreas da vida delas. Amém, no casamento, Jesus. na família, no trabalho, no lar delas, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor inunde, Paizinho, cada lar com o seu sangue poderoso, Paizinho. Que o Senhor, Amém, Paizinho, Jesus. cumpra a Tua vontade na vida de cada uma, Pai. Eu te peço pelas solteiras, que o Senhor esteja dando sabedoria, Senhor, e paciência. Que o Senhor coloque no coração delas, Paizinho, que tudo ocorre conforme o seu tempo, Pai. Eu coloco em Tuas mãos as mulheres casadas, Senhor. Que elas sejam, Paizinho, em nome de Jesus, mulheres, Senhor, aquela mulher de Provérbios 31, Pai. E que o Senhor reine, Senhor, em cada família, Paizinho. E em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Então é isso. Obrigada, amiga, pelo papo. Foi muito bom entre elas. Tem que agradecer. Então é isso. Obrigada, gente. Foi um momento muito especial. Quem ficou até o final, obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.